Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 288. Das manifestações físicas espontâneas. Então aqui é a questão de número 90. Kardec diz assim, os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios não se divertem a fazer charivaris. Agora, o que significa charivaris? O que significa charivaris? O mesmo que gritaria, né? Assoados, balbúrdia, barulho, desordem. Esses fanfarreiros que tem por aí, esses zombeteiros, né? Esses que ficam aí nessas balbúrdias. As pessoas que não... Olha, se as pessoas tivessem... As pessoas que têm evidência sabem disso, sabem o que eu estou dizendo. Mas se as pessoas tivessem noção como esses ambientes que ficam até tarde da noite assim recebendo o público, se as pessoas soubessem quantos espíritos ali encontram, pessoas pensariam um pouquinho em ir nesses lugares, né? Temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Olha Kardec dizendo aqui, Temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. O que Kardec está querendo dizer aqui? Kardec, ele investigava. E ele não só investigava, como ele evocava diversos espíritos. Por exemplo, no livro Céu e Inferno mesmo, deparamos com esse trabalho de Kardec. Kardec evoca espírito de pessoas que foram ricas aqui na Terra, pessoas que foram pobres financeiramente, mendigos, suicidas. Ele evocou todos esses seres. Tanto é que aqui, isso aqui é uma evocação. Temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Então, ele evoca aqueles espíritos. Então, por exemplo, tem alguns espíritos causando balbúrdia em determinados lugares? Tem. Vamos pensar dessa forma. Kardec evoca eles, né? Ou melhor, tinha alguns espíritos causando balbúrdia? Tinha. Kardec evocava eles, para eles esclarecer por que eles estavam causando balbúrdia naquele local. Olha Kardec como que ele era, né? Eita! Então olha só para você ver. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. Ué. Sabe aqueles fanfarrões que saem na madrugada para quebrar vidraça
da casa dos outros, quebrar vidraças de lojas, sabe? Aqueles encarnados que fazem isso, é a mesma coisa. Eles saem para divertir. Olha que tipo de diversão mais besta é essa. Aqui na Terra tem os policiais que metem esses sem vergonha na cadeia. Mas no plano espiritual também tem. Esses fanfarrões, eles não ficam de graça quebrando, fazendo balbúrdia assim nos lugares, não. São mais levianos do que maus. Tá vendo Kardec dizendo? Esses seres são mais levianos do que maus. Que se riem, eles riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Ai, ai, ai. Não é verdade? É como Divaldo mesmo já falou a respeito do exorcismo. Perguntaram por Divaldo uma vez no workshop o que ele podia assim relatar a respeito do exorcismo. Ele falou que o exorcismo, todo aquele que pratica o exorcismo, é porque não tem moral suficiente para poder lidar com aquela situação. Não tem moral, não tem conhecimento, por isso fica ali jogando água. Mas que lá não é água benta? Que água benta o quê, gente? Fica ali esfregando o crucifixo na cara daquele suposto médio, porque se está ali, vamos usar esse termo, se está incorporado naquele médio ali, é porque semelhante atrai semelhante. Então eles ficam ali com aquele crucifixo, passa para lá, passa para cá e joga água benta. Que água benta o quê? Eu já me deparei com tantas situações assim que se fosse outras pessoas solicitariam a presença de um padre para realizar um exorcismo. E eu apenas, no diálogo, conversando com o espírito, pedindo para ele se afastar e pronto. Nós não temos que ter medo de nada. Medo do quê? Se você está com Deus, se você está com Jesus, se você está amparado, você vai ter medo? Né? Como muito me assusta, 99% da humanidade recorre às casas espíritas para se livrarem de alguns espíritos, para se livrarem de aquilo que eles dizem obsessores. Com todo respeito, para mim, isso é uma das maiores palhaçadas, é procurar uma casa espírita para se livrar de espíritos das trevas e também de obsessores. Se eu estou com alguns espíritos das trevas, que eu permaneça com eles. Se eu estou com alguns obsessores, que eu permaneça com eles. Frequentando a doutrina dos espíritos, buscando a minha mudança íntima, transformação moral, intelectual, cultural, mudando de hábito, de comportamento e de atitude, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É dessa forma que eu não vou dizer
que se livra dos espíritos das trevas, que se livra dos espíritos obsessores. Porque nós não temos que nos preocupar em nos livrar deles. Nós temos que nos preocupar em nos livrar daquilo que os mantém presos a nós. Por que você não escreve isso aí, hein? Nós não temos que nos livrar dos espíritos das trevas e nem dos obsessores. Nós temos que nos preocupar em nos livrar daquilo que em nós faz com que eles ficam presos a nós. Porque é o que nós trazemos, é o que nós somos, é o que nós possuímos, que leva eles a se ligar a nós. Então, joguemos fora o que faz eles se prender a nós. Como jogar fora? Reforma íntima, mudança de comportamento, mudança de atitude, amor ao próximo, honestidade, nada de mentira. Você entendeu? Só que tem uma questão. Nós nos libertando de todos esses fatores, esses espíritos, o interessante não é que eles nos deixem. Não é interessante os espíritos das trevas nos deixar. E nem os obsessores nos deixar. Sabe por quê? Porque conforme nós nos melhoramos, eles também vão se melhorando. Eles também vão evoluindo. Daí a pouco, com paciência nossa, com resignação nossa, com aceitação nossa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sendo perturbado pelos obsessores, pelas trevas. 10 anos, mas buscando a melhoria incessantemente. Daqui 10 anos, nós nos reformamos e ajudamos eles também a se transformar, a se reformar. Aí daqui 10 anos, passam a serem nossos amigos. Agora imagine só. Agora, por que nós temos que agir dessa forma? Porque eles são nossos irmãos. E nós não podemos, quando um irmão pede ou pede assim, comida, neguemos água, neguemos roupa, neguemos. São irmãos nossos doentes. Como que você vai abandonar? Então eu não entendo essas pseudos casas espíritas. Entendo, mas é a psicologia aqui. Essas pseudos casas espíritas que você chega lá, assim, carregado, não sei com o quê. Que tudo ali é animismo. Mas a gente tem que tratar do assunto, né? 99% é animismo do que acontece nessas pseudos casas. Então você chega lá, o médico fala assim, ó, o doutrinador fala assim, ó, se você voltar, fala pro espírito, se você voltar a perturbar ele, nós vamos te trancar na mata virgem. Eu já vi isso dentro de casa espírita. Olha que termo.
Se você voltar a perturbar o nosso irmão, nós vamos trancar você numa jaula e jogar no fundo do oceano. Eita palhaçada, viu? Onde que eles estudaram isso nas obras de Kardec, esses termos? Eu só não digo o nome das casas espíritas por questão de ética e respeito, que cada um faz o que quer, só que depois responde também. Aí, engraçado que aquela pessoa que está ali sendo assistida, então eles retiram aqueles espíritos, retiram nada, isso é tudo palhaçada, mas vamos dizer assim, retira aqueles espíritos, tudo tal, a pessoa se vê livre daqueles espíritos, das trevas e obsessor. Depois a pessoa é vista nos bailes, nos forró, né, nas orgias. Quantas pessoas eu conheço que no sábado, farra, domingo, farra, e na segunda-feira procura casas espíritas para se livrar daquele peso de energia negativa que contraiu no sábado e no domingo. Por que não vai lá para aqueles lugares onde esteve, pedir para que eles lá os livrassem dessas energias negativas? Agora vai na casa espírita? Essas pessoas não têm vergonha na cara. Então nós não temos que procurar casa espírita para nos livrar de espírito das trevas, para nos livrar de obsessores. Nós temos que procurar a casa espírita para nos evangelizarmos, para nos instruirmos a evangelizar esses espíritos das trevas e esses obsessores, instruir esses espíritos das trevas e esses espíritos obsessores, porque semelhante atrai semelhante. É a lei de causa e efeito. Se esses espíritos estão comigo, ou está com você, ou está com quem quer que seja, um motivo teve. Um desequilíbrio eu cometi. Vibrei na mesma faixa, na mesma onda dele. Façamos um teste. Você tem uma ferida, né, na mão. Fique com essa ferida exposta, aberta, né? Uma úlcera varicose na perna, vamos pensar na perna. Você tem uma úlcera varicose na perna, deixa aquela úlcera varicose aberta 1 hora. De repente vai estar cheinho de moscas pousando ali. Tá bom. Você sabe que muitas moscas pousam ali. Só que você não quer que ela pouse. Então, o que você deve fazer? Realiza ali uma asepsia, coloca uma pomada, a gases, faixa, tape toda aquela úlcera varicose. As moscas vão passar para lá, passar para cá, e um vão conversar com a outra e falar assim, ué, não tinha uma úlcera varicose aqui? Porque elas sabem conversar, as moscas. Não tinha uma úlcera varicose aqui? Ué, é mesmo, é o prima? Ué, é mesmo, é o primo? Ô, comadre? Ô, compadre? Cadê a úlcera? Perdemos a pernada. É a mesma coisa os espíritos das trevas. É a mesma coisa os espíritos obsessores. Nós que os atraímos. Quando se fala de espíritos obsessores, nós os atraímos através de maus comportamentos em vidas passadas. Quando nós prejudicamos, muitos prejudicamos, e eles, para vingar de nós, nos perseguem.
Por isso, a melhor solução para nos livrarmos deles é nos evangelizar para evangelizá-los. E não chegar e pedir para que aqueles espíritos sejam retirados de nós. Espíritos das trevas. Eles não têm nada com a gente, mas, amando de outros espíritos, que se denominam chefe das trevas, eles passam dentro da nossa sintonia de vibração, eles passam a nos perseguir para atrapalhar o trabalho que a gente realiza. Aí você vai ao centro pedir para que aqueles espíritos das trevas sejam afastados de você? É meio estranho, né? E impressionante que o que eu estou dizendo aqui, eu já vi o Chico dizer isso no corpo físico, que nós não temos que ficar rogando que os benfeitores espirituais afastem de nós esses espíritos sofredores. Nós é que temos, Chico disse isso, como eu já disse antes, nós é que temos que eliminar em nós aquilo que os atrai. É o contrário. Mas as pessoas não raciocinam. Porque a pessoa vai a uma casa espírita e vamos dizer que afasta. Vamos pensar por esse lado só para você ver uma coisa. Tá, afasta lá 10 espíritos das trevas de você. O caminho fica aberto para mais 10, 20. Por quê? Porque a pessoa que busca se livrar desses espíritos das trevas é porque não tem conhecimento de causa e de efeito, não tem bom senso, não tem prudência. E por lhe faltar essas qualidades, falta também resignação, aceitação, humildade, paciência. E por faltar essas qualidades, outros espíritos são atraídos por falta destas qualidades e daí a pouco ele, em vez de estar com 10, 15, 20, está com 30, 40, 50 espíritos acompanhando ele. Então é a reforma íntima ou não é? É tampar a ferida ou não é? Tampa a ferida que a mosca passa e não vê mais a úlcera varicose. A mosca é o espírito sofredor. A úlcera varicose é aquilo que nós trazemos no nosso íntimo que as atrai. Nós somos a úlcera varicose. Nos evangelizemos. Nos reformamos para ver o que acontece, né? São mais levianos do que maus, agora continuando, que se empreendem para a descoberta de causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. De outras vezes, apegam-se a um lugar por mero capricho. Também, não raro, exercem por essa forma uma vingança, como teremos ocasião de ver, né? Agora, é de extrema importância dizer que semelhante atrai semelhante e que esses espíritos que causam essa balbúrdia toda, eles só conseguem realizar esses feitos porque eles encontram aqueles encarnados que, possuindo aquele tipo de fluido de efeito físico, fluido animalizado, fornece àqueles espíritos desencarnados, aqueles seres desencarnados, desequilibrados,
doentes, né? Caso contrário, esses espíritos não faria. Agora, a pessoa pode estar consciente de que ele é que fornece aquelas energias àqueles espíritos, como também ele pode estar inconsciente. E se você chega e diz, olha, você que está fornecendo fluido a essa presa de espírito, ele vai dizer, mas eu? Como assim? Você é médio de efeito físico? Que isso? Eu não. É sempre assim, né? Então, enquanto as pessoas negarem e se negar, é lógico que vão sofrer, né? Então nós vamos para o próximo vídeo.